Você sabe o que é um Carmelo de Clausura? Onde monjas vivem uma vida de oração, intercedendo pelo mundo inteiro. E por aquelas pessoas também que pedem oração para si, para seus familiares, para causas importantes no mundo. Sim, mulheres que deixaram tudo, renunciaram para se entregar a uma vida vocacional, um monastério, carmelitas descalços. Eu estou aqui e vou levar você a conhecer, em Picadas do Sul, São José, Santa Catarina, a vida, a intimidade, o sentimento, o pensamento das monjas do Carmelo Cristo Redentor. E você vai saber um pouquinho como vivem essas mulheres depois da grande reforma, onde a doutora e santa Teresa d'Ávila fez uma movimentação de restaurar a vida do Carmelo para que ele fosse realmente a essência do seu carisma. Ela que vai dizer: nada te perturbes, tudo passa, a paciência tudo alcança. E eu quero que você nos acompanhe agora para conhecer a intimidade desse Carmelo e como vivem essas mulheres. Vamos lá? Eu sou irmã Maria Estela como religiosa, mas o meu nome de batismo é Francisca Pulo. Nasci a 17 de abril de 1928 e tenho agora 86 anos, desses 65 no Carmelo. Nunca me arrependi de ter entrado no Carmelo. E desde quando teria eu sentido essa vocação? É sempre Deus que trabalha em nossa vida, mesmo de criança. Desde que nos criou, estamos sempre na sua presença, mesmo inconscientemente para nós. Então, nasci numa família bastante religiosa, praticante. Íamos à missa todos os domingos, nas primeiras sextas-feiras do mês e em outros dias quando era possível. Que a Santa Missa para nós era o ponto central, como ainda hoje é. E eu tinha um irmão que era meu companheiro de infância, que nós dois tínhamos por vezes assim, fazíamos por vezes alguma arte por aí. E a minha mãe, então, ela vinha e nos chamava a atenção, mas nunca nos batia, jamais. Então, mas uma vez, creio que não vou contar, não me bateu não, mas fez outra coisa, que mais emocionou e mais me tocou. A mãe veio e disse assim: tu só queres brincar e não me ajudas em nada.
E chorou. E isso me tocou muito. No dia seguinte, a primeira coisa que eu fiz, mãe, o que eu posso fazer? Acabei aquilo. Mãe, eu posso fazer o quê? Mãe, aquilo lá dá para fazer? Tá. À noite eu perguntei, mãe, hoje estava bem? Hoje estava muito bem. E assim nós nos criávamos sempre, embora tendo as nossas artes de coisa assim, mas nós estávamos muito unidos. Era uma família unida, realmente unida. Unida, feliz. Nós morávamos na colônia, na cidade, acho que era vilarejo assim, Arroio Grande. Pertencia a Arroio do Meio, que era o município. Então, ali nós tínhamos, o papai era moleiro, tinha moinho, desses de roda grande, e que então, quando ligava, a água jorrava naqueles caixilhos, e aquilo rodava, a gente ficava olhando aquilo. Achava tão lindo, tão lindo. E nos dias em que não tinha chuva, o papai tinha que fazer aquele grande fogão de tijolos com madeira, fogo, para esquentar, para poder girar as rodas a vapor, né? E ali era bastante difícil para o pai. Um dia de noite, o pai ele sempre anotava no caderno, no livro assim, próprio para as contas, o que entrava e o que saía. Aí o pai disse assim, trabalhar assim o dia inteiro e no fim do dia só ter uns R$2. Naquele tempo o dinheiro se contava diferente. Aí eu disse, pai, mas o senhor comprou lenha para o moinho? Disse, pois é, comprei, mas se fiz tudo por amor a Deus, então está tudo bem. Coisas assim pequenas e concretas trabalhavam bastante na gente. Eu desde criança, eu quis ser religiosa. O porquê eu não sei, porque criança a gente não sabe, só acha bonito e vai, né? E uma das coisas que eu acho que influiu foi que eu gostava, tinha a paixão de ler, de saber. Então, tinha uma revistinha que vinha, creio que eu mensalmente, lá da Alemanha, em alemão. A tradução é o Jesus Menino, era a revistinha. E lá falava muito de histórias das missões. E também de santos, pequenas ainda, já sabiam sacrificar-se e fazer e rezar pelas missões, pelos missionários. E parece que nós tínhamos alguma contribuição que dar também. Então as crianças já pegavam o seu níquelzinho e colocavam lá para eles, né? Para aprender já aí. Né? E então isso creio que ficou em mim, esse desejo de trabalhar pelas missões. Com 13 anos eu fui colocada no colégio das irmãs religiosas. Minhas 2 irmãs mais velhas já eram religiosas dessa congregação. E ali eu fui estudando mais e mais. Depois, quando eu tinha 16 anos, eu vim aqui para o provincialado do Coração de Jesus, ali no centro de Florianópolis, que era a única província que elas tinham naquele tempo. Então, ali a gente foi estudando mais e também recebíamos alguma formação religiosa em vista de ser irmã. Mas de repente me veio a Terezinha na minha vida, o livro dela. Nós fazíamos retiro, todo internato faziam 3 dias de retiro, pregado por um escolhido que as irmãs chamavam. Em geral eram jesuítas e bem sabidos, bem santos também. E
Eu li o livro de Santa Teresinha, o espírito dela, a Celina, irmã dela, que escreveu, porque ela conviveu com a Teresinha. E eu fiquei assim encantada. Disse, eu vou ser carmelita. E não falei nada para ninguém. Mais tarde eles me transferiram para Tubarão, aqui para o Colégio São José. E ali uma tarde, era sábado, dia 27 de setembro. E quando eu estava lá saindo do colégio, me sentei num pilar que tinha lá e disse, Teresinha, agora ou vai ou racha. Tu tens que me dizer e mostrar aonde que eu tenho que ir. Ou ficar onde eu estou, com as irmãs da Divina Providência, ou ficar em casa, ou ir para o Carmelo. Porque eu estava fazendo a novena a Santa Teresinha, naquele tempo a festa dela era dia 3 de outubro. Então, o terceiro dia da novena, que era dia 27, eu estava assim bastante agoniada interiormente por não saber com toda segurança onde que Deus me queria. E ali eu apostrofei a Santa Teresinha e disse, Teresinha, agora tu tens que me mostrar, ou vai ou racha, eu disse para ela. A nossa professora tinha esse costume de dizer, ou vai ou racha. E se for, de 3 cores indiquei, se for branca, ficaria onde estava. Se for vermelha, ficaria em casa. Se for cor-de-rosa, eu iria para o Carmelo. Se a irmã que estava lá trabalhando com as rosas no jardim, eu tinha que passar lá para ir visitar a minha prima que estava doente no hospital. Quando passei lá, ela disse, onde é que tu vais? Eu vou lá visitar minha prima que fez cirurgia. Ela disse, dá suas saudações para ela. Tá, obrigada, irmã. Fui adiante, nem me lembrei mais do meu pedido. De repente ela me chama de volta, ela disse, vem cá, eu vou te dar uma rosa para levar para a tua prima. Aí ela foi nas brancas, lindos botões, porém carcomidos, bem carcomidos. Eu disse, não dá, porque são carcomidos. Ela foi nas vermelhas, lindas de púrpura, parecia assim, entreabertas, ainda com o sereno da manhã nas folhas. Aí eu disse, não, para doente não. Ela foi nas cor-de-rosa, não encontrou. Aí eu disse para ela, lá em cima tem. O que foi que tu disseste? Ah, eu não disse nada, não quis influir, né? Aí ela foi, disse, vem cá, vamos lá em cima. Aí ela colheu um galinho onde tinha 3 rosas, cor-de-rosas, e no centro mais um botãozinho. Aí eu peguei, fiquei feliz da vida, disse, aí é para ir para o Carmelo. Ainda 3 rosas, cor-de-rosa e mais o botãozinho. Até fui correndo para o hospital onde estava minha prima. E assim eu senti uma paz muito grande. Eu sempre acho que essa paz é que foi o sinal de Deus para realmente me viajar para o Carmelo. Eu entrei no Carmelo em São Leopoldo. Vivi lá 40 anos. E tive um grande desejo de construir um Carmelo aqui em Florianópolis. Porque nesse estado não tinha ainda nenhum Carmelo. Mas aconteceram vários casos que não deu para a gente ter bastante irmãs para vir aqui. Então tive que esperar 17 anos para poder realizar esse meu desejo. Enfim, com tudo pronto, tudo deu, e aí viemos para cá. Eu sozinha nunca ia fundar, sempre eu tinha que ter 6 irmãs ao menos. Então vieram para cá mais 6 companheiros. Foi há 25 anos atrás, 1989. A nossa Santa Madre fundou o Carmelo renovado para ser verdadeiramente um instrumento de vida apostólica, eclesial,
para toda a Santa Igreja, para todos os sacerdotes, para toda a Santa Igreja a quem pertencem, os cristãos todos, pela salvação das almas, também para rezarmos muito para termos um bom governo. Essas eram as intenções principais dela. Nosso horário consiste em levantar de manhã pelas 5 horas e à noite pelas 9 horas, 9h30, deitar. Então, nesse tempo, nós temos 7 vezes oração em comum, do ofício divino, que é a oração oficial da Igreja, e que o Papa reza, os bispos rezam, os sacerdotes, os religiosos, todos rezam. Então, quando a gente reza isso, a gente se une a toda a Santa Igreja que rezam isso, para atrair ou pedir as bênçãos de Deus para todos aqueles que pertencem à Igreja. Mas não só, também para aqueles que não pertencem à Igreja, que ainda não são batizados, né? Que o batismo é que nos insere no corpo místico de Cristo. E também temos 2 horas de oração silenciosa, uma de manhã, outra à tarde. E temos 2 horas de recreio, uma ao meio-dia, outra à noite. E a gente se expande e fala o que gostaria de falar, e assim, né? E isso não tinha na regra. Na regra foi feita, fazem agora 800 anos já, né? Que a regra foi feita por um patriarca de Jerusalém. E deu para Santo Alberto, 2 santos. Ali não havia recreio naquele, que foi feito para os monges. Mas a Santa Madre, com o seu gênio especial, ela colocou 2 horas de recreio, uma ao meio-dia e outra à noite. Isso, então, se insere assim. Então, temos mais ou menos 1 hora de leitura espiritual, porque a leitura espiritual a Santa Teresa tinha em muita conta, porque ajuda muito a abrir o pensamento, o entendimento e tudo isso. E no resto do trabalho, no resto do dia é trabalho. Nós bordamos, e somos poucas ainda, e plantamos também na horta e no quintal. Então, quem pode ir, vai lá ajudar a fazer esse trabalho. Depois também temos que ter alguém que atende a roda e ao telefone. Roda é um uso antigo ainda, que nós, para o contato com as pessoas de fora, nós fazemos através da roda, onde também colocam as coisas que se gira assim para passar, né? Mas tem também a sala de visita, que a gente passa a chave e vai para a sala de visita. Ali pode falar tudo o que quiser para receber alguma orientação. Porque nós não podemos ter nada que não nos ajude a buscar mais Deus. Então tudo tem que ser nessa linha, assim, né? E na oração é que a gente se prepara para passar o dia com Ele. Na missa, Santa Missa, comunhão, diz que é o ápice do dia. E sem isso a gente não viveria também. Então o nosso grande amor é sempre Deus, Jesus e Nossa Senhora, a Mãe. A nossa ordem é de Maria, é Nossa Senhora do Monte Carmelo. Meu nome é Maria Madalena, do Coração de Jesus, o nome de religiosa. E o meu nome de batismo é Regiane Romualdo. Eu sou noviça e estou aqui no Carmelo Cristo Redentor há 1 ano e 3 meses. Eu sou natural do Ceará e tenho 33 anos. Nasci numa cidade chamada Quixeramobim, no estado do Ceará, e numa localidade chamada Fazenda Facão. Então fiquei em Fortaleza antes de vir para cá, alguns anos em Fortaleza, uns 17 anos, e está com 1 ano e 3 meses que estou aqui como noviça. Então, eu nasci no Quixeramobim e passei a minha infância rodeada dos meus parentes, tios, a minha família, meus irmãos.
E então foi uma infância assim bem muito boa assim, com muitas brincadeiras, assim, uma infância muito tranquila assim. E quando eu tinha 15 anos, eu fui para Fortaleza para trabalhar, para estudar. E em Fortaleza eu estudava, trabalhava, vivia a juventude assim, muito tranquila, também com os desejos e sonhos e também com as inquietações próprias, né, da juventude, na busca, né, de conhecer melhor a vida, de saber o sentido, né, da vida. Então em Fortaleza eu me divertia assim, tinha muitos amigos, então eu saía muito assim para festas assim e tudo, tinha namorados. Então assim, em Fortaleza eu vivi toda essa juventude. E em 2009 eu tive uma experiência muito forte assim com Deus. Eu não vivia assim na igreja, eu estava assim um pouco afastada da igreja, né? Na minha infância com meus pais me levavam, eu fiz a primeira Eucaristia, a Crisma, mas eu não tinha aquela experiência ainda profunda de Deus assim. Então, em Fortaleza eu vivi esta experiência, né? Que eu fiz o Renascer na comunidade Shalom, participei, né, deste evento. E lá eu tive essa experiência com Deus, uma experiência assim bem profunda de Deus. E a partir daí eu fiquei desejando conhecer melhor, assim, conhecer melhor a Deus e conhecer melhor a igreja, já que eu estava bem afastada assim da igreja. Mesmo assim trazendo assim no meu coração assim muita coisa assim do que os meus pais me ensinavam, né, da religião, dos valores, né, de familiares e tudo. Mas muita coisa eu tinha assim deixado um pouco, né? Tinha esquecido um pouco assim, por causa assim desta distância da igreja, né? Assim, muita vida assim na farra, assim, muita distância assim de Deus mesmo, né? Então, ao voltar para a igreja, eu desejei conhecer qual a minha vocação. Mas, assim, porque até então meu desejo era casar mesmo, não tinha desejo, assim, de ir para a vida religiosa, não. Aos 28 anos eu tive uma experiência mais profunda com Jesus, através de um evento organizado pela comunidade católica Shalom. E a partir daí eu comecei a desejar buscá-lo cada vez mais e também descobrir a minha vocação, qual seria a vontade de Deus para a minha vida. Até então eu não desejava a vida religiosa, porque meus desejos assim não estavam bem próximos a isso, a vida religiosa nem ao Carmelo. Mas ao conhecer a vida de Santa Teresinha, da Santa Madre Teresa, através de um livro Caminho de Perfeição, e através desse livro Caminho de Perfeição e também do filme de Santa Teresa dos Andes, começou a despertar assim, um interesse pela vida religiosa, mas ainda não pelo Carmelo. Depois comecei assim, a procurar assim, na internet algumas coisas, falando também assim, sobre esse assunto. E assim, como me interessava bastante esse assunto assim, da vida dos Carmelos e tudo, conheci o site do Carmelo, que é www.carmelocristoredentor.com.br, já fazendo a propaganda para as demais. Então, depois eu passei assim, eu dei uma olhada assim no site e achei interessante o site e tudo, li algumas coisas sobre o Carmelo e mandei um pedido de oração, assim, que eu já estava fazendo um discernimento vocacional, através da comunidade Shalom também. E através desse e-mail, as irmãs responderam esse e-mail e eu comecei a me comunicar com as irmãs aqui. E elas me convidaram para vir conhecer o Carmelo. Eu vim, mas assim, na primeira visita que eu fiz, ainda assim, não tinha coragem assim, de ver, porque ainda assim, não tinha coragem ainda muito assim, de será que é o meu lugar mesmo? Assim, não me chamou muita atenção. Eu digo, acho que não é aqui que Jesus me quer, não. Então, a segunda vez que eu vim para fazer um retiro. E na terceira vez eu vim visitar as irmãs
e já conheci melhor as irmãs e tudo, e já, assim, e na oração, perguntando mesmo a Jesus se essa era a vontade de Deus, e também sendo acompanhada pelos sacerdotes, e também pelas irmãs daqui, e também as pessoas que já eram que me acompanhavam, eu fui descobrindo que realmente era a vontade de Deus para mim, a vida no Carmelo. Então, assim, com grande alegria, assim, eu decidi mesmo a entrar no Carmelo, e está com 1 ano e 3 meses que eu estou aqui e não me arrependo. Assim, da primeira vez quando eu entrei aqui, eu disse, é aqui que eu desejo viver e é aqui que eu desejo morrer por aqui. Então, aqui é o meu lugar, realmente. Na rotina, eu gosto muito da vida de oração que nós temos, a vida fraterna e também o trabalho. O contato com a natureza, que nos revela Deus, assim, na experiência com a natureza. Sempre a gente tem alguma experiência de Deus através da natureza. Então aqui é um ambiente assim, bem favorável para a vida de oração, para esse contato com Deus e também esse contato com a natureza também que nos leva ao conhecimento de Deus e ao conhecimento de nós mesmos. A missão que nós temos. Então, isto na rotina é o que mais me agrada, assim, este contato com a natureza e toda a nossa vida, que toda é preenchida por Deus. Deus enche a nossa vida com a presença dEle e também com a presença das nossas irmãs também, que cada vez mais a gente vai se conhecendo melhor e vai se amando cada dia mais, né, com esse contato, com essa vida fraterna. Então a gente aprende a conhecer melhor o outro e aprende a conhecer através do outro também a nós mesmos também. As jovens que desejam entrar no Carmelo, que não tenham medo, assim, que dê o seu sim, que é só isso que Jesus nos pede, o sim. Porque mais quem faz é Ele. A nossa vida, Ele vai tomando conta dela e Ele mesmo vai nos conduzindo. Neste abandono a Deus, a gente vai vendo nesta experiência com o amor dele, como a gente vai se sentindo amada por ele, a gente vai cada dia mais ficando mais plena de si. Então, com a nossa vida preenchida por Deus, vai ficando cada dia assim, mais realizada. Não sei, Senhor, a hora em que vireis, portanto, velo sem cessar, fico atenta. Como vossa esposa eleita, porque sei que gostais de vir sem ser notado, mas o coração puro de longe, Senhor, vos perceberá. Mas o coração puro de longe, Senhor, vos perceberá. Aguardo-vos, Senhor, com quietude e silêncio. Com grande saudade em meu coração. Sinto que o amor para convosco se transforma em fogo, e como uma chama se elevará ao céu no fim da vida.